Bom dia a todos os nossos irmãos, nossos amigos que estão conosco, com nossa plataforma virtual no Facebook, nesse momento, e também aos nossos irmãos aí que depois, eventualmente, irão assistir esse vídeo. Não sabemos que horário, né, que você está assistindo, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, então, que você seja bem-vindo e abençoado pelo Eterno, pelo nosso Deus. O tema de hoje é nas mãos do oleiro. Nós vamos tirar algumas lições, como estamos fazendo aí nas minhas últimas mensagens, né? Eu venho tratando aí de assuntos, de lições que são apresentadas, né, na Bíblia hebraica. Alguns chamam de Velho Testamento, Antigo Testamento, né, assim que nos é ensinado. Mas essa conotação de velho, de antigo, dá uma ideia assim de ultrapassado, eu não gosto muito de usar. Então, me refiro como sendo a Bíblia hebraica, né? Que era as escrituras, né? Que eram usadas aí pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Então, me refiro assim. E hoje nós iremos tratar de Isaías 64, versículo 7, e de outras passagens, mas essa seria a passagem principal, né? Isaías 64, versículo 7, já está aparecendo aí para vocês, que nos diz assim: Agora, porém, ó Eterno, és nosso Pai, nós somos a argila e tu és o oleiro, e somos todos obras da tua mão. Olha, irmãos, que texto maravilhoso. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. E muitas vezes a gente lê assim ele por alto e não percebe a profundidade e a abrangência desse texto. Eu vou explicar para vocês por quê. São lições comuns, né, da época, que era uma coisa muito comum ali na Palestina, né, em Israel, naquela época, né, as questões ali do dia a dia, né? O oleiro, uma obra artesanal, né? Que é uma obra feita com barro, e nós podemos tirar algumas lições desse texto. A primeira é que isso, quando o profeta faz essa declaração, ele está falando ali com uma forma de humildade, né? Uma declaração de humildade. Quando você declara que você é barro, né? E que o Eterno é o oleiro, a primeira lição que nós podemos tirar ali é de humildade, né? Porque o barro, ele é uma matéria-prima muito comum, né? Em qualquer lugar, lógico, para você fazer a peça cerâmica, você tem um barro específico, né? Que é a argila. É uma mistura que é feita ali com argila e outras substâncias, né? Mas, a grosso modo, é isso, é argila, a base de argila. E é uma coisa barata, né? Se você tem uma fonte ali onde você extrai a argila, o oleiro sabia onde era, ele extraía ali, cavava, não precisava comprar aquilo, ele mesmo extraía, fazia ali a mistura e moldava ali a peça, né? Então, é uma coisa, uma matéria-prima muito barata, né? E que nos remete ao primeiro oleiro que nós temos na Bíblia, que é o próprio Eterno, né? Então, o autor está lembrando isso, né? O profeta aqui ele está lembrando isso, que o Eterno é o nosso oleiro, porque ele criou uma peça de barro, que foi o primeiro ser humano, né? E ele moldou do barro, né? Extraiu ali da argila e criou um ser, né? Criou ali uma pessoa, né? E isso é uma lição muito interessante, né? Uma coisa comum. Muitas vezes as pessoas se sentem, né, muito importantes, né? Tem gente que acha que foi feita de ouro, né? Acha que ela é de ouro, né? E não de barro. Ela se acha assim muito importante, muito valiosa. Não, olha, eu sou, né? E aí alguns dizem assim, mas quando morre vai tudo no mesmo lugar, né? Já é uma lembrança que normalmente os antigos sempre dizem, né? Tem esse ditado, né? Que nós somos todos do barro, e do barro nós viemos e do barro nós voltamos, está assim nas escrituras, né? Então, alguns se sentem assim, né, muito importantes e tal, mas a primeira lição que nós tiramos daqui é essa humildade, né, que você e eu,
nós somos de barro, né? Nós somos uma matéria muito simples, não somos, assim, algo tão esplendoroso, importante que nem nós nos sentimos muitas vezes, né? Então, essa é a primeira lição que nós podemos extrair desse verso, né? Uma outra lição que nós podemos tirar de quem é o oleiro, né? Aí está muito claro, né? O eterno é o oleiro, né? Embora algumas pessoas, né? Olha aí o verso, né? Agora, porém, ó eterno, és nosso Pai, né? Nós somos o barro e tu és o oleiro. Então, o oleiro aí é o eterno, né? Embora alguns achem que o oleiro é outro ser, né? Que o oleiro poderia ser Jesus, poderia ser, enfim, outro autor. Tinha alguns aí que acreditavam que eram os anjos, né? Que moldavam ali o ser humano e criou o ser humano, mas na verdade não, né? O oleiro é o eterno, né? É ele que é o criador de todas as coisas. E aqui nesse verso, irmãos, isso precisa ficar bem claro. O autor, ele, lógico, ele se refere ali ao Gênesis, né? A criação antiga que Deus criou, mas ele está falando daquele momento específico, né, em que ele está se entregando, está entregando a nação de Israel ao Eterno, né? Ou seja, está se colocando como o barro nas mãos do oleiro, para que o oleiro faça a sua vontade na vida dele e na vida da nação, né? Então, ali quando ele diz, tu és o oleiro, né, ele está nos dando a ideia de que Deus, ele molda a vida da nação, a vida dele, as nossas vidas, como lhe apraz, como ele quer, né? Embora algumas pessoas hoje, né, no meio cristão, tenham visões diferentes sobre Deus, sobre quem é Deus, alguns o veem como um conjunto de três seres, né, uma trindade, outros entendem que são dois, né, uma espécie de bindade, né? Eu queria só deixar claro, antes de prosseguir, que o Deus do Antigo Testamento, né, como é conhecido, eu aqui estou usando intencionalmente a palavra Antigo Testamento, eu expliquei que eu não gosto desse termo, mas para que seja entendido, preciso usar essa palavra. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo do Novo Testamento, né? O Novo Testamento não apresenta um Deus diferente, como alguns entendem. Não, é o mesmo Deus, é o mesmo, né? Só que, infelizmente, ele não é o mesmo Deus da maioria dos cristãos de hoje, né? Porque a maioria dos cristãos de hoje, ela serve à instituição, né? Eles não servem ao eterno, ao criador de todas as coisas. A maioria serve à instituição. E entendem que o eterno, que Deus, o Deus deles, nem vou usar eterno aqui, que o Deus deles usa a igreja, colocou a igreja como um parâmetro para atendê-los, né? Então, para que fique bem claro, eles entendem o seguinte, que existe uma condição, você precisa estar na instituição, fazer parte da igreja deles, né, seja ela qual for, você precisa fazer parte dessa igreja, e o Eterno vai te atender a partir daí, né? O Deus vai te atender a partir desse momento. Se você estiver desligado de uma determinada denominação, o Eterno não vai poder te atender, né? Essa é uma condição que eles colocam, né? Embora eles não digam isso de forma assim tão aberta como eu estou falando, mas se você congrega em alguma instituição, analisa para ver, não todas, lógico, existem exceções, existem aquelas que entendem que a igreja é um corpo de Cristo e é uma coisa mundial, é uma coisa que só ele conhece, e que isso é uma coisa espiritual, né, e não física. Mas há sim aquelas pessoas, a maioria, que entendem, né, que a igreja é a sua instituição, né, que você precisa fazer parte e que Deus age a partir dali, né? Eu recentemente tive um contato, né, com pessoas a gente sempre está em contato com essas pessoas, mas não, como a maioria que sabe, nesse momento minha mãe está passando por um processo de tratamento, né, de um tumor,
e ela teve muito mal recentemente. A igreja aqui, nossos irmãos aqui oraram, né? A igreja orou aqui, e também a igreja onde ela congrega orou, e os irmãos lá oraram e tal. E minha mãe está bem melhor, graças ao Eterno, né? Foi pela misericórdia dele que Deus, que a minha mãe melhorou, né? Graças ao Eterno. Mas eu tive uma visita recentemente lá na casa da minha mãe, né? Lá da igreja onde ela congrega, não vou citar o nome aqui, mas eles entendem que minha mãe melhorou devido à oração deles, né? E até falou, olha, tá vendo? Nós oramos e por isso que sua mãe ficou boa. Eu falei, amém, que bom, né? Agradeço pelas orações, né? E aí, na hora da oração lá, a irmã que orou, ela até fez uma insinuação do tipo, agradeceu a Deus pela melhora da minha mãe, né? Logicamente que eu concordo, agradeço a Deus, que foi pela misericórdia dele que minha mãe está melhorando, né? Mas, segundo essa pessoa, foi por causa não da misericórdia de Deus, mas sim das orações, a oração deles, né? A oração é importante? Claro que é importante, foi, claro, graças às orações, não só deles, mas de todos os irmãos que têm orado, eu agradeço aqui, inclusive, a todos que têm orado, mas eu não posso entender como eles lá entendem, que as orações dos que não fazem parte da instituição lá não valem. Vocês entenderam o problema? Porque eles entendem assim, não, ó Senhor, eu te agradeço porque a irmã está melhor, né, ela melhorou bastante, e que o irmão aqui, ele seja grato a ti, reconheça, né, o que tu fizeste por meio da igreja, né? Em outras palavras, foi isso que ela falou, né, que eu deveria reconhecer que a igreja na qual ela faz parte orou e que eu deveria estar lá, junto com eles, porque fora da igreja não há milagre. Fora da igreja, o oleiro não atua, na visão deles, né? E será se é assim mesmo que diz a palavra? Não há essa condição, irmãos. Né? O Eterno, ele age, ele é o oleiro e ele age conforme a sua bendita vontade, conforme o que lhe apraz, né? Ele não colocou nenhuma condição de você fazer parte de uma instituição ou de outra, né? Não é a igreja que é o oleiro, né? O oleiro é o Eterno, é ele né, que molda as nossas vidas conforme o que ele designa, né? Conforme o seu propósito, conforme a sua vontade, né? Isso precisa ficar bem claro antes da gente prosseguir. Tá? E essa é a primeira observação. A segunda, irmãos, que eu gostaria de já prosseguir com isso, é que é o oleiro que molda a argila, que molda o barro, né? E não o barro que molda o oleiro. Isso precisa ficar bem claro, né? Porque muitas pessoas, elas agem como se Deus, como se o Eterno, fosse uma marionete nas suas mãos, né? Você que decide como que ele vai agir, né? E não é bem assim, não é bem assim. Não é você que diz como que o Eterno vai agir na tua vida. Não sou eu que digo como que o Eterno vai fazer a obra na minha vida. Ele é quem decide a forma como que ele vai agir. E quando eu me coloco como o barro na mão do oleiro, eu já tenho que ter isso na minha mente. Que a obra que ele fizer, ela será bendita na minha vida, né? Então, em Isaías 45, né, no mesmo livro de Isaías, nós vemos 64, antes ele já tinha falado isso, 45, versículo 9, olha como ele diz aqui, ó, ai daquele que, sendo apenas um vaso de barro, se atreve a discutir com o seu Criador. Por acaso a argila vai dizer ao oleiro que é isso que você está fazendo? Essa vasilha não tem cabo? Ou seja, às vezes o oleiro está ali fazendo uma vasilha, e aí ele pode falar, olha, mas espera aí, essa vasilha aqui não tem uma alça, né? Não tem um cabo, não tem... Por que não fez assim? Por que não fez daquele jeito? Né? Então, muitas vezes, eu oro a Deus para que Deus faça, eu digo para ele fazer a vontade dele, mas, na verdade, eu quero que ele faça a minha vontade, né? Eu quero que ele faça conforme o que eu quero.
É evidente que nós oramos a Deus pedindo que Ele faça o nosso pedido, é lógico, né? Mas eu tenho que aceitar que a vontade de Deus é o melhor para a minha vida, né? E hoje o que a gente vê aí são até denominações religiosas e ensinando, e pastores aí famosos na televisão, dizendo, eu vejo muito e eu me admiro, quando alguns dizem assim, eu determino que isso vai acontecer, eu determino que o eterno vai fazer, que Deus, eles não usam muito a palavra eterno, mas eu determino que Deus vai fazer assim, que Deus vai fazer aquilo, né? Outros são mais ousados e dizem, eu não aceito isso na minha vida, principalmente esses que pregam o evangelho da prosperidade, né? Eles dizem assim, eu não aceito essa condição na minha vida, né? Onde já se viu? O meu Deus é o Deus do ouro, é o Deus da prata. Deus, embora a Bíblia diga que Deus é dono da prata e dono do ouro, Deus fala isso, né? Eterno fala, minha é a prata e meu é o ouro, mas Deus não é o Deus do ouro e o Deus da prata, né? Não, não é isso. Isso é coisa de garimpeiro, né? Deus não é isso. Deus é dono de tudo. Ele está falando que ele é dono de tudo, todas as riquezas do universo pertencem a ele. Então ele não precisa disso. A mensagem é essa. Mas não que você serve a Deus, né? Que nem alguns dizem, eu sirvo o Deus da prata e o Deus do ouro. Isso é um absurdo, né? Não é porque você serve a ele que você vai receber riqueza, que você vai receber dinheiro, que você vai receber prosperidade, né? A prosperidade na Bíblia nunca esteve relacionada com bens materiais. E lógico que o tema nosso não é esse hoje, mas nós poderíamos mostrar isso com muita facilidade, né? As bênçãos do Eterno, elas podem ser trazidas na tua vida de diversas formas, né? Mas alguns até citam isso como que se ele fosse o barro moldando o oleiro e dizendo, olha, isso eu não aceito, isso eu não aceito. Ora, se Deus determinou que vai ser assim para você, que é o melhor para você, a melhor coisa quando você se coloca como Deus, como seu oleiro, você como barro, é aceitar, porque é o melhor que Deus tem para a tua vida, né? E muitas vezes, alguns só citam isso da boca para fora, que Deus é o oleiro e que você é o barro. Mas no momento que você entende a profundidade dessas palavras, né, você vai fazer essa associação, né? Que não é você que determina o que o Eterno vai fazer, né? Não é você que molda o Eterno, diz como o Eterno vai agir, né? Vai agir assim, vai me curar, mas ele vai me curar dessa forma, fazendo isso e fazendo aquilo, né? Ou Deus vai, eu quero que Deus me dê um emprego, mas eu quero que ele me dê um emprego daquilo e daquilo outro. Não, o Eterno é que determina, né, que tipo de vaso que ele vai fazer. E aí nós vamos entender isso melhor, né, quando o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 9, eu vou pedir que seja colocado 9:20, né, e o 21, primeiro 20, aqui diz o seguinte, mas quem és tu, ó homem? Veja como o apóstolo Paulo aqui, fala homem aqui, logicamente, num sentido genérico, né? Mas quem és tu, ó homem, para contestar a Deus? Porventura o vaso, ele se refere aqui a essa passagem que nós acabamos de ler, né? Porventura o vaso de barro diz ao oleiro, porque me fazes assim? Né? Ele está se referindo aqui a Isaías, né? Então, vamos para o 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso de uso nobre e outro de uso vulgar, de uso comum, né? Porque muitas pessoas entendem, isso que eu estava citando agora, né? Que se você é servo de Deus, se você é um cristão, como alguns entendem, você tem que estar lá na cabeça. Eles dizem até assim, Deus te fez para ser a cabeça, não para ser a cauda. Deus te fez para estar ali no topo, né? Mas isso não é bíblico. A Bíblia é clara em dizer que o Eterno faz um vaso conforme o que ele quer, né? Conforme o seu propósito. E aí nós vamos entender melhor isso, e aí eu já vou para as minhas considerações finais, mas antes eu quero
ler Jeremias 18, 2 a 7, e nós vamos entender bem por que o Eterno, como que o Eterno age, né? Eu quero ler isso, que aí eu já considero o conjunto total das afirmações que estou fazendo, né? Para que os irmãos entendam melhor. Então, eu coloquei do 3 em diante, Jeremias 18, do 3 até o 7, diz assim: desci, Jeremias falando, desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele concentrado na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira, aquela roda que fica girando, né? Contudo, verso 4, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se, né, ou quebrou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Verso 5, então o Eterno dirigiu-me a sua palavra, dizendo, verso 6, por acaso, acho que não tem o 6 aí, Ricardo. Acho que não tem o 6, faltou o 6. Mas aí o Eterno diz assim como esse oleiro, né, como um vaso na mão do oleiro, né, eu posso refazer, né, a vida de vocês. Ele diz, por acaso não poderia eu fazer de vós, fazer de vós como fez esse modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Eterno. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Acredito que aqui está o 6 e o 7. Eu devo ter colocado aí o verso, o número, né? Faltando. Mas é isso. A mensagem é essa. E aí, nós queremos fazer algumas considerações com relação a isso. Primeiro, quando você conhece ali eu já fiz algumas obras de barro, viu, irmãos? Eu entendo um pouquinho disso aí. Na minha terra, da qual eu me orgulho muito, né, em Pernambuco, quando eu era criança, a minha mãe fazia, assim, umas panelas de barro, olha, era uma coisa muito bonita, eu via ela ali fazendo, lógico, ela não tinha todo aqueles equipamentos, não era um profissional, fazia de forma amadora, né, mas o oleiro, né, o profissional, ele molda o barro, e no momento que ele molda o barro, ele amassa o barro ali, a argila, ele amassa ela ali, isso também tem um significado, né? Porque muitas vezes, quando o Eterno, isso trazendo para a vida espiritual, né? Quando o Eterno está amassando o barro, né? Pisoteando ali o barro e amassando, isso quebra o barro, né? Se você é o barro e o Eterno está te quebrando, muitas vezes isso é dolorido, né? Muitas vezes eu penso assim, puxa, mas por que eu estou passando nessa prova, né? Por que eu estou passando essa dificuldade, né? Que nem nós hoje estamos aí passando por essa pandemia, né? Não estou dizendo que foi o Eterno que trouxe essa condição para a humanidade, não estou dizendo isso, mas é um propósito, claro, ele tem, porque tudo que existe embaixo do sol, Deus tem um propósito. E aí eu me pergunto, por que está acontecendo isso, né? E aí eu estou fazendo uma abordagem mais geral, né, do que está acontecendo hoje no mundo, mas às vezes coisas muito particulares podem estar acontecendo contigo e você pode não entender a princípio. Mas às vezes é o Eterno que está te moldando, é o Eterno que está ali amassando o barro, né? Está ali tirando ali as, as imperfeições, os elementos que existem no barro, né? Ali tem que fazer, na hora que você extrai o barro, ele vem misturado com algumas coisas, com algumas pedras ou algumas coisas que não são úteis, né? E muitas vezes o oleiro ele faz todo um preparo da massa, muitas vezes não, sempre, ele faz um preparo da massa, né, do barro, para que ele fique moldável, para que ele possa ser moldado. E isso, às vezes, de um ponto de vista espiritual, traria ali algumas coisas até desagradáveis, né? Mas, muitas vezes, para que o Eterno possa tirar de você e de mim aquilo que impeça, né, aquilo que impede, melhor falando, que você e eu sejamos moldados, né, ele precisa ali fazer esse trabalho de preparo da massa, né? E às vezes o que será que muitas vezes tem na minha vida ou na tua vida
que impede que o Eterno faça de você um vaso, né? Faça de você uma obra, um material próprio para ser moldado nas suas mãos, né? Pode ser que seja algum pecado, pode ser que seja alguma falha, pode ser que seja algum defeito, só que quem tira isso, quem prepara a massa não é você, né? Você tem que deixar o Eterno fazer isso, né? Quem faz esse preparo é o próprio Eterno que faz, é o próprio Deus Criador, é Ele que faz esse preparo da massa. É Ele que primeiro faz ali, ele extrai a massa, te escolheu, no momento em que ele escolheu você, ele extraiu a massa ali da fonte, né? E aí ele prepara essa massa primeiro, né? Faz ali um preparo, peneira, tira ali as imperfeições, as impurezas. Quem faz toda essa obra não é você, não sou eu, né? Quem faz essa obra é o próprio Eterno, é Ele que faz ali o preparo para essa massa, né? Para esse vaso. É Ele que faz todo esse preparo. E aí ele molda, ele amassa. E muitas vezes, irmãos, nós temos aí o caso de Jeremias, eu vou pedir que o Ricardo coloque aí de novo, de preferência aí o segundo verso, aí, acho que verso 4 em diante, né? É isso mesmo, olha, muito bem, ó. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se na sua... Por que isso acontece? Né? Essa primeira parte aqui. Por que às vezes acontece? Porque o oleiro, ele prepara uma massa, estou falando do simples oleiro humano, né? Ele prepara uma massa, e no momento em que ele vai moldar, ele acha que aquele vaso, que aquele barro, faz um determinado tipo de vaso. E ali ele vai moldar e criar aquele vaso, só que a massa não atingiu a plasticidade ideal, e ali o vaso, o barro não consegue fazer aquele tipo de obra, né? Ou seja, não dá para fazer. No momento que ele vai moldar para fazer aquela obra ali, não dá, porque o barro não ficou 100% pronto, né? Ou seja, o barro não é próprio, adequado para aquele tipo de obra, né? Então, o oleiro, quando ele percebeu, o Jeremias estava ali olhando, o vaso quebrou na mão do oleiro, né? É o que está dizendo aí. Só que o oleiro, ele imediatamente, quando percebeu que não era isso, né? Então, o vaso estava a coisa mais linda que ele estava fazendo, de repente quebrou. Então, o que o oleiro fez? Ele tentou fazer o mesmo vaso que ele estava tentando fazer? Não. Ele fez outro. Também, um outro vaso também maravilhoso. Que ele fez uma outra obra lindíssima, né? E muitas vezes acontece da mesma forma. E aí a lição que ele dá na passagem seguinte, né? Que é o último slide aí, a próxima, esse mesmo. E aí ele diz: por acaso não poderia eu fazer da mesma de vós, como fez esse modesto oleiro, né? Sobre a sua obra de barro? Ele pergunta ali a casa de Israel, porque Deus tinha um plano para Israel. Mas por culpa de Israel, por culpa dos pecados, que é isso que os profetas apresentam, né? Esse objetivo principal não pôde ser atingido, né? Eles chegaram até a ser levados a cativeiro, né? Enfim. E Deus fez outra obra, também maravilhosa, né? Deus fez outra obra na vida deles, né? E Deus até fala: eu posso fazer, assim como ele faz, esse oleiro fez, eu posso fazer da mesma forma, né? Assim, Deus pode fazer na tua vida e na minha vida, né? Deus tem uma obra para você, Deus tem um projeto para você. E por mais que no meio do caminho da tua vida, por erros até mesmo teus, né? E por erros meus, muitas vezes, essa obra ela não foi concluída, né? Eu me desviei, eu saí por veredas que não estavam projetadas, não era do plano de Deus, fui me desviando de Deus, muitas vezes, e acabei por me perder no meio do caminho, né? Não sei se você está nessa condição hoje, mas se você estiver, saiba que Deus pode sim, independente da forma como está a tua vida. Se você está aprisionado aí nas drogas, se você está passando
problemas terríveis na tua vida, o Eterno é poderoso para refazer a tua vida, porque Ele é o teu Criador. Ele que te criou, Ele sabe o que é melhor para você, né? Então, eu deixo aqui essa mensagem de reflexão, né, para você e para todos nós nessa manhã, nesse dia, aí para vocês que estão vendo depois, que o Eterno pode sim mudar a tua vida, independente de em quais condições que a tua vida esteja hoje. É a mensagem aí que está explícita, né, Isaías, em Jeremias 18, né, que assim como o oleiro, ele moldou aquele vaso que estava mal, que se estragou, que se quebrou, né, que a massa talvez não tivesse tão boa, mesmo assim ele fez uma obra maravilhosa, né? Da mesma forma, o Eterno pode fazer na tua vida hoje, nesse momento. Basta você deixar que você seja o barro, a argila, e deixar que ele seja o oleiro na tua vida. Porque ele tem uma obra maravilhosa para fazer na tua vida. Então, essa é a minha mensagem que eu deixo para você nesse momento. Que você procure entregar a tua vida nas mãos do Eterno, e deixe ele ser o oleiro da tua vida. Ele tem uma obra maravilhosa para fazer, conforme o seu propósito e conforme a sua vontade. Esse é o meu desejo nesse dia. Deus abençoe a todos.